Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao canal Opta, Órtese e Prótese Tecnologia Assistiva. E hoje a gente vai fazer entrevista com um amigo, cirurgião vascular, que é o Dr. Sérgio Belzac. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. É um prazer participar aqui. Prazer é ter você aqui com a gente. É assim, o que a gente quer mostrar nessa entrevista é o que é a medicina vascular, o que ela faz, né? Então a primeira pergunta é assim, o que é a medicina vascular? Com o que ela se preocupa? Bom, a cirurgia vascular estuda a circulação, né? Tanto as artérias que levam sangue quanto as veias que trazem o sangue de volta. E há inúmeros problemas vasculares que acarretam em problemas de lesões, amputações, essas coisas. Por isso que é necessária essa interação. Me diga uma coisa, a cirurgia vascular ela é dividida, ela tem uma subdivisão, né? Isso. Então, quais são essas? Qual é essa divisão? Hoje, como regra geral, o cirurgião vascular ele tem o que faz a cirurgia arterial, Tá. tanto aberta quanto endovascular. Hoje em dia a maioria das cirurgias não tem mais aqueles cortes, tudo endovascular, por catéteres, né, angioplastia. Sim. E tem a cirurgia venosa, que é mais essa parte estética, é mais essa outra parte, né? Mas tanto a parte arterial quanto venosa podem acarretar em feridas e lesões. Perfeito. Então, por isso que o cirurgião vascular tem que ter essa formação completa para poder abordar esses pacientes. Entendi. Me diga uma coisa, o paciente que te procura, o que faz ele chegar até você? Pensando nesse nosso contexto do Opta, a maioria dos pacientes que me procuram é porque eles já estão com alguma lesão, com ferida. Opa. E aí que está o erro. Porque o ideal, se pensando em pé diabético, se pensando em úlceras e feridas, é a prevenção, né? A gente sabe que a grande maioria das amputações do pé diabético poderiam ser evitadas se ele fizesse o autoexame do pé, né? 30 segundos ali, todo dia olhar o pé, né? Eles chegam aqui já com uma ferida, com uma necrose, com alguma coisa Inclusive necrose, quer dizer, chega necrose. Com o pé, com o dedo preto a ponto já de uma alta amputação. Porque o paciente ele vê a feridinha, ele vai se negando o que está acontecendo. Ele vem aqui geralmente às vezes forçado por um familiar, porque está ficando um problema sério. Mas me diga uma coisa, isso é uma questão social, socioeconômica? Você acha que uma pessoa que tem um poder socioeconômico melhor, ela talvez ela perceba isso antes, ela toma uma atitude antes, ou você acha que tanto faz? Assim, existe uma correlação sim, socioeconômica. Porém, também existe um problema cultural. Exato. Falta de informação. Falta de informação. Exatamente. Então existe, infelizmente, o nosso governo que poderia estar agindo dessa maneira, né, para poder fazer um trabalho preventivo e para poder, com certeza, diminuir o número de amputações, né? Exatamente. Agora, me fala uma coisa, quando a gente fala de amputação, quer dizer, o paciente veio até você e, infelizmente, ele vai ter que amputar o membro. Isso ocorre muito, né? Isso ocorre, infelizmente ocorre, né? Tá. E esse paciente ele tem algum outro tipo de doença? O que causou esse problema? Eu acho que esse que é o ponto. Quando vê a pontinha do dedo com uma ferida, aquilo é a ponta do iceberg. O problema é muito maior. O paciente diabético ele tem problema nos nervos, tem problema na circulação microscópica e macroscópica. E é por isso que entra o cirurgião vascular na história. Se ele tem um entupimento da artéria, obstrução, não chega sangue, não cicatriza. Então não é só aquela pontinha do dedo o problema. É por isso que tem que se procurar isso com o máximo de brevidade possível, o tratamento, para se evitar amputações maiores. Entendi. Porque não é simplesmente tira a casquinha da ponta do dedo que ele vai cicatrizar, não é assim. O problema ele é progressivo. Então, por isso que precisa, já no início do problema, já ir tratar. E me diga uma coisa, o paciente chega a você com uma ferida, ele é diabético e ele nem sabe que ele é diabético. Isso acontece? Muito. 50% das pessoas que são diabéticas não sabem. E geralmente a pessoa que tem o diagnóstico do seu diabetes já faz 5 anos que tinha diabetes. Gente, não então o trabalho preventivo aí é fundamental. Fundamental. Né? Todo mundo tem que fazer exame de pesquisa para ver se é diabético, né? Isso dá para fazer no posto de saúde. Isso é fundamental. Quer dizer, a pessoa sabendo que ela é diabética, qual é a providência que ela tem que tomar em relação à circulação do membro inferior, das pernas? E ela tem que consultar um médico vascular. Obrigatoriamente endocrinologia para controlar o diabetes. E procurar o cirurgião vascular no mínimo anualmente para que ele dê uma olhada na circulação, às vezes passar alguma medicação necessária e fazer um exame minucioso do pé. Porque as alterações iniciais do diabetes
não são pegos pelo próprio paciente, ele não consegue ver, mas um bom cirurgião vascular ele consegue ver alterações de sensibilidade, consegue ver lesões iniciais. A gente chama isso de neuropatia, essa falta de sensibilidade do pé. Exatamente, porque então o pé diabético ele tem um problema circulatório e neuropático, né, problema do nervo. Também tem problema imunológico, o sistema de defesa é ruim. Então uma infecçãozinha que para mim e para você não é nada, para um paciente diabético aquela infecçãozinha toma proporções enormes. Perfeito. Então é obrigatório. Se tem que se pesquisar se tem diabetes e se tem diabetes tem que se cuidar. Nós estamos falando de circulação, tem que pensar em visão, rim e todos os problemas que o diabetes todas as outras coisas que fazem parte. Exatamente. Agora falando aqui do membro inferior, mais precisamente do pé diabético, então o paciente vem aqui com uma lesão e aí essa lesão é tratada e o paciente tem que dar uma continuidade, quer dizer, tem que preservar tudo aquilo. O que ele tem que fazer? Eu acho que o grande diferencial do cirurgião vascular é porque ele não trata a ferida, ele trata a causa da ferida. Então, se chegou um paciente com uma necrose, uma ponta do dedo preto ou uma ferida infeccionada, não é meramente trocar o curativo. Opa, tem problema circulatório? Eu preciso tratar o problema circulatório. Pesquisar, ver o que é que tem. Exatamente. Para poder... Senão ele não vai resolver. Tem problema infeccioso? Vamos dar antibiótico com espectro adequado para atingir as bactérias que pegam o pé diabético. Perfeito. Isso é fundamental. Só trocar curativo não resolve. E depois de ferida fechada, tudo bonitinho, aí você tem que fazer um trabalho preventivo que é... Com certeza. Reabilitação, inicialmente, isso é fundamental. Isso é multidisciplinar. O paciente que sai daqui, ele já sai com endócrino, com oftalmo, com nefro, com ortesista, já tudo indicado. Porque não é sozinho. Mas é só assim. A reabilitação é só assim. E é incrível como a gente ainda vê hoje, menos, mas a gente ainda vê médicos e profissionais que trabalham isolados, né? E a gente sabe muito bem que não há possibilidade nenhuma de uma reabilitação 100% se não houver uma equipe multidisciplinar por trás. Então isso eu acho que é fundamental. Uma outra questão que eu queria te perguntar é com relação aos pacientes indisciplinados, com relação ao tratamento da diabetes em si e ao tratamento do pé diabético. Isso é muito comum, existem pacientes que de fato deixam a coisa ir para frente. Infelizmente tem muito. E aí a gente aumenta a nossa multidisciplinaridade. Além de todos os médicos que eu falei, vamos precisar de um psicólogo para ajudar, vamos precisar da família para ajudar, né? Os familiares cuidam muito e ajudam a gente a cuidar dos pacientes. Isso é importante. Né? Porque o paciente não entende. Na hora que aconteceu a amputação, tem muito paciente que dele virou um paciente disciplinado, mas é tarde demais. Então o ideal é antes, é no começo. O grande X da questão, primeiro, é você saber se você é diabético, sabendo que você é diabético, procurar os médicos e profissionais da equipe multidisciplinar que vão poder apontar eventualmente outros problemas de saúde que você possa ter, aqui no caso, por exemplo, um pé diabético, e fazer o tratamento correto do pé diabético. Me diga uma coisa, existem alguns números sobre se nós conseguíssemos fazer um trabalho preventivo, a gente eventualmente conseguiria diminuir o número de amputações? Com certeza. O exame regular para diabético diminui 68% das amputações. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. 50% dos pacientes que internam em pronto-socorro é por alguma complicação do diabetes. Mais de 50% das amputações de membro do país são por causa de pé diabético. Ou seja, é fundamental a prevenção. Fundamental. Legal. Eu acho que com isso as pessoas têm a noção, né, da importância de primeiro saber se você é diabético, fazer o exame, né, fazer o exame de sangue, que é muito simples, dar uma picadinha, ver como é que está a glicemia e se você tem diabetes ou não. Tendo diabetes, procurar um profissional. O primeiro é um endocrinologista e o endocrinologista é que vai poder direcionar o tratamento com outros médicos, caso você tenha algum tipo de problema, como um problema cardíaco, um problema renal, um problema no pé, né, um problema vascular, né? Então é isso. Eu acho que o recado é esse, para que vocês estejam cientes de tudo isso. Queria agradecer aqui ao Dr. Belzac, tá? Foi muito legal a nossa conversa, esclarecedora, e espero que vocês tenham gostado. Assistam os nossos vídeos e assinem o nosso canal. Muito obrigado e um abraço. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Um abração. Valeu. Obrigado. Obrigado.